Artrologia, estudo das articulações. O que é uma articulação? É muito simples entendê-la. Basta uma observação e a interpretação é quase imediata. É perceber que os elementos rígidos do esqueleto, que podem ser ossos e cartilagens, eles se tocam, se unem, se conectam, permitindo muito movimento, médio ou nenhum movimento. Curiosamente, a palavra articulação significa sempre algo que se move, né? Algo articulado é algo que tem movimento. E qual seria o motivo de deixarmos no conceito a possibilidade de termos uma articulação imóvel? Parece lógico esta observação. Vamos ver e começar a usar, portanto, a nossa literatura que está ofertada no site da universidade, no livro do Koenig. Para isso, eu vou usar o recurso de fazer tomadas do próprio texto do livro, dos seus quadros e dos seus desenhos. Portanto, o livro pode ser consultado, tanto quanto este arquivo aqui com a gravação de áudio. Aqui está o nosso livro, né? Anatomia dos Animais Domésticos, do Dr. Koenig e o Dr. Liebig. Lá na página 17 começa então um resumo do que seja a artrologia. E logo nesse primeiro parágrafo já temos um conceito do que sejam as articulações. Mas, curiosamente, esse livro foi traduzido com as licenças diretamente do original em alemão e ficou um pouco a desejar como foi escrito para a nossa língua vernacular. E eu vou me permitir fazer algumas simplificações desse texto, implicando que quem o ler deve imaginar que possa ser feito estas correções. Por exemplo, vamos retirar os nomes em latim, né? E o texto fica um pouco mais claro. E aqui eu vou marcar duas frases, né, que ajudam a entender esse conceito inicial. Ele está dizendo o seguinte, que uma mobilidade, ou seja, ser articulado ou não, entre dois ossos ou estruturas de cartilagem, ela vai depender da forma do espaço, né? O que é essa forma de espaço? Parece um termo meio estranho, né? Mais embaixo, repetindo isso, se nós tivermos entre as peças articulares, né, uma cavidade, então nós temos um maior espaço entre elas. É isso que quer dizer este conceito. Assim, logo a seguir, nós já temos uma divisão, colocando claramente que esse espaço ele é ocupado ora por tecido, ora por um líquido. No caso de uma articulação fibrosa, é um tecido conjuntivo. Conectivo não é comum usarmos em português, né? O correto seria tecido conjuntivo. E esse tecido une as duas partes articulares. Se
as duas peças estiverem unidas por cartilagem, nós vamos ter um outro tipo de união. E assim, teremos o segundo tipo, a articulação cartilaginosa. E, por fim, quando nós temos uma união praticamente feita, né, por um líquido, aqui está um fluido articular, quer dizer, não há uma união direta, física, né, com tecido sólido e sim com tecido líquido, ou seja, há uma cavidade entre as duas, há a ideia de ser uma articulação verdadeira. Aí nós temos o terceiro tipo, ou articulação sinovial. Posteriormente, o livro resume os termos, resume as classificações em pequenos quadros, né, desse fundo acinzentado, a qual eu estou passando para cá. Novamente, vamos fazer uma limpeza, retirando os termos latinos, né, e vamos notar que, quando temos um tecido fibroso, temos uma articulação fibrosa, sem nenhum problema de entender isso. Essa articulação fibrosa, conforme dispõe esse tecido conjuntivo, pode ser 3 subtipos: uma sindesmose, uma sutura ou uma gonfose. Os exemplos que estão aqui são muito bons. Aqui está dizendo que os dedos vestigiais, né? O que são esses dedos vestigiais? A união entre metacárpicos 2 e 3, entre o 3 e o 4, são, no cavalo, elementos de vestígio, já que o animal tem um dedo só e funcionante. Como é que eles estão unidos, esses ossos? Por uma sindesmose. E também o autor cita aqui o metapódio, né? Metapódio seria o antebraço. No caso, 2 ossos, né? Seria a una e o rádio, também unidos por uma grande faixa de tecido conjuntivo. A sutura é um tecido conjuntivo, mas possui pequena quantidade, muito pouca. A sindesmose é bastante. A sutura é muito pouca, e elas são caracterizadas de estarem presentes nos ossos da cabeça, em especial os ossos do crânio. E conforme a superfície de contato apresenta um perfil gráfico, elas têm subtipos, né? Ela pode ser serrátil, pode ser plana, pode ser escamosa ou foliácea, eu costumo chamar de folhosa. Isso aí nós podemos estudar com muita clareza com uma peça de crânio de qualquer animal. É possível classificar e ver as suturas. E por último, um tipo único, né? A gonfose. Aqui está dizendo em cavilha ou gonfose. Faça uma analogia. É como um prego dentro de uma madeira, né? Ele está muito preso. Mobilidade mínima, ele está encravado dentro de uma cavidade, né? E o melhor exemplo são as raízes dos dentes e os seus receptáculos ou alvéolos dentro dos ossos. Aqui alguém poderia questionar corretamente um aspecto: dente não é osso, né? Mas ampliando o conceito de dente, o dente faz parte de um órgão dental. Nós temos sim uma classificação um pouco mais ampla, colocando então o periodonto possuidor de um tecido chamado cemento, e esse cemento cobre externamente a raiz. E esse cemento é muito parecido com o próprio osso.
o osteócito desse cemento, chamado cementócito, é muito parecido com o osso. E entre o cemento e o alvéolo, o tecido conjuntivo, então, une o dente como um todo ao alvéolo. Esta é uma gonfose. Todas as três, portanto, são articulações fibrosas. Logo a seguir, há um novo quadrinho onde coloca-se que essas uniões entre as peças ósseas do esqueleto, as peças rígidas do esqueleto, podem ser feitas por cartilagem ou por fibrocartilagem. Então, aqui é uma gradação, né? Cartilagem hialina é uma cartilagem pura, quase não há tecido conjuntivo. E a fibrocartilagem é uma cartilagem com tecido conjuntivo, com fibras. Quando ela é bem pura, né, hialina, ela é uma sincondrose. Quando ela é fibrocartilagínea, ela é uma sínfise, né? Todas elas são articulações do tipo cartilagínea, né? Os exemplos que são aqui oferecidos são bons, né? As sincondroses estão entre os ossos, alguns ossos, né? Em especial da base do crânio, o occipital e o esfenoide, por exemplo. Temos uma sincondrose. E as sínfises, nós temos entre os dois ossos coxais, nós temos uma fibrocartilagem. E o exemplo aqui é da sínfise pélvica. E, por fim, o tipo de articulação que possui uma cápsula articular, possui uma cavidade articular, possui uma cartilagem articular, cobrindo uma face articular, e tudo isso embebido, né, essa cavidade seria ocupada por um líquido chamado sinóvia. Isto aqui, esses 5 itens caracterizam as articulações sinoviais. As articulações sinoviais, do ponto de vista médico, clínico, cirúrgico, veterinário, são as que mais oferecem intervenções, né? Essas articulações podem ser reduzidas se forem luxadas, pode haver fraturas dos elementos ósseos, pode haver infecções dentro do seu espaço e outra série de patologias, e elas são muito importantes. Posteriormente, terminando esse capítulo de articulações no livro do Koenig, há uma classificação, né? Ou seja, uma maneira de ver o assunto por outro critério. E o critério aqui é quantidade de ossos que estão envolvidos na articulação e o tipo de movimento que é possível naquela articulação. Vamos retirar novamente os termos latinos, vamos resumir um pouquinho o texto, né? Marcar o texto, né? Então, quantidade de ossos. Se eu tenho 2 ossos envolvidos nessa articulação sinovial, né? Então isso aqui é aplicável apenas às articulações sinoviais, essas articulações são simples. Se tiver mais de um osso, essas articulações são compostas, 2 simples, 3, 4 articulações compostas. E os exemplos estão aqui fáceis aqui. A articulação do ombro, como articulação simples, e a articulação do punho, né, ou do carpo, né, seriam articulações compostas. Em relação ao tipo de movimento, imaginando que as articulações sinoviais, elas permitem a ação muscular, de tal maneira que elas funcionam como eixo da movimentação. Então, se eu tenho mais de um eixo envolvido nessa articulação, nós podemos classificar. Vamos aos extremos. Uma articulação que é multiaxial, ou seja, muitos eixos, o que significa? A articulação pode se movimentar em várias direções, né? Portanto, prevê-se que a superfície óssea
seja esférica, né? E aí temos então uma articulação classificada como esferoidea ou esferoidea, né? Como por exemplo, aqui está dando muito bem a articulação do ombro e a articulação do fêmur com o coxal. E o extremo seria uma movimentação mínima, ou seja, um eixo só. Um eixo só implica que o tipo de movimento fica reduzido. E aí nós temos articulações em gíngrimo, fazendo uma analogia a uma dobradiça, né, que só pode abrir e fechar, ou então um pivô que roda dentro de um cilindro, aí nós chamamos essa articulação de trocoideia, ou, por analogia, a gente imagina que fica apenas um movimento permitido, né? Por analogia, ou seja, restrito. E entre um e outro, uma articulação biaxial, né? Ou seja, uma articulação que permite dois movimentos, um lateral, lateral ou dorso ventral. Aí nós temos articulações que parecem duas superfícies côncavo-convexas unidas, são articulações interfalângicas, conhecidas como articulações celares, e temos uma articulação que parece um elipsoide, né? Uma figura geométrica chamada elipsoide, que é a articulação elipsoideia, que pode ser facilmente vista e observada entre o osso atlas e o occipital, tranquilamente. E o extremo de tudo isso, ou seja, se essa aqui permitem os movimentos, e o conceito inicial para qualquer articulação é que pode haver imobilidade na articulação, muito fácil de ser vista nas fibrosas, que praticamente não se movimentam, nas fibrosas, que praticamente não se movimentam, mas também temos exemplos de articulação sinovial, ou seja, tem fenda articular, cartilagem, cápsula, sinóvia, mas também não tem praticamente nenhum movimento. O autor aqui coloca como articulações rígidas, né? E a superfície são muito planas, né? Ou seja, no máximo um escorregãozinho de uma peça com outra, né? E aqui está dando exemplo entre o osso sacro e o coxal. Esse tipo de classificação, como eu disse, tem uma utilidade só de conhecimento geral. Ajuda a gente a perceber as diferenças entre as articulações sinoviais, aumenta a nossa capacidade de observação. Aqui tem um resuminho, né? Quantidade de ossos, simples compostas, e os tipos de movimentos envolvidos e os subtipos classificados por esse critério. No livro do Koenig, a figura 34, né? Número 1, romano, traço 34, ela mostra o que é muito comum nos livros de anatomia, é fazer uma analogia com objetos, né? Objetos regulares, né? Então, aqui em cima, sem haver em cinza, existe aqui, imagine isopor, imagine madeira, o que for, cortado, né, as duas peças com uma forma específica. E logo abaixo, né, o osso que pode lembrar essa forma. Então, aqui é feito para todas as articulações que foram citadas aqui. Então, a primeira que nós citamos foram as esferoideas. Olha elas aqui. Elas estão aqui representadas pela articulação do ombro. E aqui ela é multiaxial também. E a articulação que parece uma dobradiça, né, como foi descrito, aqui está, olha só, uma dobradiça. Né? E olha só a articulação que forma esse movimento bem limitado, né? É uma articulação uniaxial. E aqui a gente pode ver todos os outros tipos. Então, por favor, leem
esses desenhos, estudem essas nomenclaturas, que vai ser um bom começo para o entendimento do assunto artrologia.